Olá, eu sou o professor Flávio Melo. Em nossa aula, iremos abordar os princípios aplicados à lei da licitação. Mas antes de falar dos princípios, primeiro vamos trazer algumas definições. Primeiro, o que é licitação? Licitação é um procedimento administrativo voltado à contratação de serviços ou aquisição de materiais para a administração pública. Mas quem deve licitar? Estão sujeitos à regra de licitar, além dos órgãos integrantes da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, Distrito Federal e municípios. A Lei 14.133 de 2021, ela entrou em vigor em 1º de abril de 2021. Ela estabelece normas gerais para licitações e contratações em todo o país, abrangendo estados, Distrito Federal e municípios. Agora vamos falar sobre os princípios gerais que regem o processo de licitações. O artigo 5º da lei destaca que serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável. Agora falaremos particularmente de cada um desses princípios. O princípio da legalidade determina que é dever do parceiro público se ajustar aos ordenamentos jurídicos. Primeiro, o Estado ele só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda assim, quando e como autorizar. Segundo, o particular ele pode fazer tudo o que a lei permite e tudo o que a lei não proíbe. Além disso, o princípio da legalidade vincula os agentes estatais às leis, proibindo comportamentos ofensivos ou não autorizados. Bem como a lei ressalva certa liberdade para a administração relativa à discricionalidade que ocorre na fase preparatória da licitação quanto a objetivo, especificação, condições de execução e etc. É interessante frisar que agir com legalidade não é atuar em termos expressos da lei, tem que saber aplicar a lei com inteligência e contar com as informações de qualidade. O princípio da impessoalidade, ele determina que a atuação do agente público ela deve afastar-se de suas convicções pessoais. Ou seja, a conduta do licitante ele tem que ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética e os bons costumes. O princípio da moralidade determina que a administração e seus agentes têm que atuar na conformidade de princípios éticos, princípios de lealdade e da boa-fé, compatíveis com a sua finalidade e natureza. Assim, esse princípio proíbe que não é permitido vantagens pessoais, obrigando a uma disputa justa e também conluios ou composições. O princípio da publicidade determina que não pode haver licitação sigilosa, ou seja, todos os atos, conteúdos de todas as propostas devem ser abertas e o resultado do julgamento eles devem ser divulgados. Assim como o princípio da eficiência, esse determina que é exigido o dever de planejar adequadamente os recursos de que dispõe no processo licitatório. O princípio da eficácia compreende a qualidade daquilo que alcança os resultados pretendidos e está diretamente relacionado à ideia de competência. De um ponto de vista mais amplo, a gente poderia dizer que esse princípio da eficácia ele determina assim como deve ser realizada a ação para produzir um efeito desejado. Já o princípio de interesse público, a essência, ele determina a razão de existir da administração, ou seja, a administração deve atuar de acordo com os interesses públicos.
O princípio da probabilidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir à administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades dela decorrentes, em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. O princípio da igualdade determina que não haverá processo seletivo com discriminação entre os participantes. Já o princípio do planejamento, ele determina que a administração ela deve diagnosticar e analisar situações atuais, estabelecer resultados, objetivos e metas a serem alcançadas, delineando ações e estratégias para alcançar esses resultados. O princípio da transparência, ele, de via de regra, determina que todos os atos, informações relacionadas ao processo licitatório, ele devem ser públicos. Em outras palavras, é chamar a sociedade para participar do rumos do Estado e motivar a decisão tomada e também divulgar todos os atos inerentes ao processo. O princípio da segregação de função consiste na separação de funções entre diferentes pessoas para evitar que um único indivíduo tenha acesso a todas as etapas do processo, reduzindo assim o risco de erro, de fraudes ou de conflitos de interesse. O princípio da motivação indica a necessidade de se explicitar o motivo e o fundamento jurídico do comportamento público. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Este princípio obriga a administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no processo convocatório. Ou seja, nada poderá ser criado ou feito sem que haja previsão no ato convocatório. Já o princípio do julgamento objetivo significa que o administrador ele deve observar os critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. O princípio da competitividade determina a busca sempre pelo maior número de competidores interessados no objeto de licitação. Já o princípio da razoabilidade exige uma relação de equivalência entre medida adotada e o critério que a dimensiona. O princípio da celeridade no processo licitatório deve-se buscar os melhores resultados possíveis com o menor dispêndio de recursos e esforços. Já o princípio da segurança jurídica determina que entre os licitantes seja assegurado as regras de forma clara, consistente e aplicadas de forma uniforme. Via de regra, esses princípios eles buscam simplificar os procedimentos e o grande excesso de rigor no processo. O princípio da proporcionalidade impõe a proteção do indivíduo contra intervenções estatais, desnecessárias ou excessivas, que causem danos mais graves que é o indispensável para a proteção do interesse público. Já o princípio da economicidade, via de regra, é a obtenção do resultado esperado com o menor custo possível, mantendo a qualidade e buscando a celeridade na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos. O princípio do desenvolvimento nacional sustentável preconiza que as contratações públicas devem promover o crescimento econômico de forma que preserve o meio ambiente e atenda às necessidades sociais. Em linhas gerais, a nova lei das licitações é fundamental para a modernização e eficiência da gestão pública, tendo em vista que ela busca garantir os recursos públicos sejam utilizados de forma mais transparente, eficiente e com menor desperdício possível. A seguir, algumas referências que foram utilizadas nessa aula e tenham bons estudos.